Então, vamos lá, seguindo a nossa programação da semana. Então, ontem nós falamos sobre ficha técnica, análise sensorial, cálculo nutricional. Deixei duas atividades para vocês fazerem, da taxa de absorção de óleos nos alimentos e um cálculo nutricional de uma receita, né? Que a gente vai discutir essas atividades na segunda-feira. E agora, hoje, a gente vai falar sobre o Manual de Boas Práticas e os POPs, né? A gente vai fazer muito isso nas consultorias que a gente for prestar. Todos os clientes a gente vai mexer com o Manual de Boas Práticas. Então, não tem como a gente não saber sobre esse item, a gente não pode ter dúvidas sobre ele, porque a gente vai fazer isso e muito, tá? Por exemplo, Paolo Pizzaria não tem, o Labrasa tem, mas acho que tem que ser revisto, atualizado alguns itens. E a escola americana é a mesma coisa, tem, mas precisa atualizar. Porque o manual de boas práticas, ele sempre precisa estar sendo revisto e atualizado. Ele é um instrumento que, toda vez que vem uma fiscalização, ele é solicitado, né? Porque é obrigatório todo estabelecimento de alimentos ter um manual de boas práticas. E quando a gente contrata esse serviço, né? Então, vocês que serão futuros nutricionistas, é um serviço muito caro de ser feito, mais caro do que a rotulagem, inclusive. Só que o manual de boas práticas, diferentemente da rotulagem, se você jogar no Google manual de boas práticas, vocês acham vários, né? Obviamente, cada unidade de alimentação e nutrição precisa ter o seu manual de boas práticas, porque ele é específico para o seu local. Mas muita gente acaba copiando e colando o que tem na internet e usando integralmente, ou alguns, né, pelo menos, adaptam a parte desse documento com a realidade do seu próprio estabelecimento. Então, assim, é uma atividade que é muito cara para o proprietário, né? Se ele tiver que contratar um nutricionista para fazer. O preço de sindicato para confecção de um manual de boas práticas, ele gira em torno de R$ 2.000 para fazer um manual de boas práticas. Quanto tempo a gente demora para fazer um manual de boas práticas? 2 semanas, né? Se você for sozinha fazendo tudo, né? Porque você precisa ir na unidade, buscar todas as informações e transformar isso num documento. Então, se você tem só um cliente, se você trabalha só para um lugar, né, fica rápido fazer. Agora, se você tem vários, aí demora um pouquinho mais, porque de fato é uma atividade bastante trabalhosa, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de boas práticas, esse termo, boas práticas, a própria Thais, né, sabe disso, ela falou na nossa primeira reunião de segunda-feira, é um termo utilizado em diversas áreas, na farmácia, na biomedicina, na medicina, na medicina veterinária, na odontologia, todas as áreas da saúde usam esse termo boas práticas, né? Então, quando a gente fala em boas práticas, a gente está falando de procedimentos adequados para que não haja contaminação, para que a gente consiga fazer o procedimento da melhor maneira, para que não haja risco para a pessoa, ou no caso, para o animal, quando a gente está falando de medicina veterinária. Então, são ações, são atos nossos de boas práticas, ou seja, as práticas adequadas para que a gente consiga sustentar tudo o que precisa naquele estabelecimento. Só que para a gente ter boas práticas, a gente tem que ter uma porção de itens ao redor, né, como está nessa imagem, que sustentam isso. Não basta eu ter atitudes, eu tenho que ter uma estrutura física que me permita ter uma condição higiênico-sanitária adequada daquele local, equipamentos que sejam suficientes também. Os manipuladores de alimentos, eles precisam estar capacitados, com os procedimentos adequados, né? Então, eles precisam saber o que eles têm que fazer, qual a forma que eles precisam fazer. A gente precisa sempre pensar na base da higiene ambiental, porque uma coisa sempre esbarra na outra, e essas boas práticas também precisam ser praticadas pelos nossos fornecedores. Então, não adianta nós, nutricionistas, dentro da nossa cozinha, do nosso restaurante, fazermos tudo adequadamente se o fornecedor que nos entrega o queijo, ele vai entregar um queijo num caminhão que não é refrigerado, por exemplo,
né? Então, a gente precisa ter todo esse cuidado. Na segunda-feira eu falei bem por cima sobre isso, então agora a gente aprofunda um pouquinho mais. Quando a gente fala de POP, né, procedimentos operacionais padronizados, isso é um anexo do Manual de Boas Práticas, né? Então, a gente tem todo o manual e lá no fundo nós temos esses POPs. Nós temos 3 resoluções que tratam sobre isso, 2 que são federais e uma que é estadual. As 2 federais, 275 e 216. A 275 fala especificamente sobre os POPs, e como ela é federal, então vocês já tiveram isso para quem é do EAD, no módulo Nutrição e Segurança dos Alimentos. Para quem é do presencial, também tem isso no 3º semestre do curso, que é na disciplina Segurança e Legislação dos Alimentos, e a mesma coisa para a RDC 216, que fala de boas práticas para os serviços de alimentação. E a estadual, que o pessoal do EAD não teve, então eu digo que vocês precisam ler essa portaria na íntegra, mas como vocês tiveram a 275 e a 216, não vai ser muito diferente. Eles trazem algumas especificidades um pouquinho mais detalhada do que a 216 especificamente, tá? E só para que a Kate e a Fran entendam isso, que eu estou dizendo, por que que o pessoal do EAD não tem a CVS 5, né? Porque no curso EAD nós temos alunos que estão distribuídos no Brasil inteiro, não somente no estado de São Paulo, sobretudo não na cidade de Santos, né? Então, eu não posso colocar num conteúdo uma portaria que só diz respeito ao estado de São Paulo. Mas, mesmo assim, no material, como a gente tem muitos alunos que são de São Paulo, eu faço vários exemplos, né? Então, assim, olha, a 275 diz isso, a 216 diz aquilo, mas na CVS 5 a gente diz aquilo mais. Então, não sei se vocês guardaram esse material, né? Porque ele é bem do começo do curso, mas vocês podem retomar e ver que eu faço essas observações, sempre mostrando o quanto que a CVS 5 é muito mais específica, muito mais detalhada do que a 216 e a 275. Quando a gente fala de lei, é assim que acontece, né? Eu tenho uma lei federal. Eu posso fazer uma lei estadual, eu posso fazer uma lei municipal, eu posso afunilar tudo isso, contanto que essa lei menor não mude e nem piore a condição da lei maior. Então, o que quer dizer isso? Quando eu tenho lá na 216 dizendo que eu não posso ter na cozinha materiais que sejam impermeáveis, por exemplo, deixa de maneira ampla. Então, eu tenho que entender quais são os materiais que são impermeáveis, né, no estoque. Quando eu vou na CVS 5, eu já tenho bem claro, não posso ter papelão, não posso ter madeira. Então, você está especificando e trazendo mais objetividade e mais rigor. Então, uma lei de um âmbito menor, ela precisa ser mais rigorosa do que a maior, e não o contrário. Tá? Então, a lei menor não pode sobrepor a maior se for para colocar em dano à saúde do consumidor. Isso para tudo quanto é tipo de lei, tá? Só tirar vocês que estão aqui na frente do texto. Então, na 275, toda a legislação, toda, ela traz um começo de definições, né, de conceitos. E aí, o que a 275 traz sobre o conceito de manual de boas práticas? O que significa manual de boas práticas dentro dessa lei? Documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle de água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, controle da higiene e saúde dos manipuladores e o controle e garantia de qualidade do produto final. Ou seja, ele não deixa de fora nenhum item que possa ser um fator contaminante para um alimento. Então, ele vai desde a estrutura física, quando ele diz edificações, até a produção do alimento, ou seja, o que está sob o controle daquele manipulador. Tá? E a 216, ela traz uma descrição um pouquinho maior,
onde ela diz assim: documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, ó, vocês percebem que está tudo igual por enquanto, os requisitos higiênicos sanitários, só põe a palavra higiênicos ali, dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle de águas de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação. Aí tem capacitação profissional, que não tem ali em cima, o controle de higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos, que não tem ali em cima também, e a garantia da qualidade do alimento preparado. É natural que isso aconteça, porque 275 foi feita em 2002 e a 216 foi feita em 2004. Então, eles veem que ficam faltando alguns itens, e aí eles acrescentam. E eu já ponho ali no mínimo, porque assim, a gente pode fazer muito mais do que isso, né? Por isso que o conceito ele é bem discriminadinho. E aí, quando a gente vai para CVS 5, tem as mesmas informações, documento que descreve as operações específicas realizadas no estabelecimento comercial de alimentos ou serviço de alimentação, então ele já amplia a definição, né? Então aqui ele está falando pelo estabelecimento, e aqui ele está especificando estabelecimento comercial ou serviço de alimentação. Então, a diferença, né? O serviço de alimentação, exemplificando, eu estou falando de uma cozinha do hospital casa de saúde, ou de algum hospital, ou de alguma indústria. Quando eu falo estabelecimento comercial, como já diz o nome, eu estou falando dos restaurantes comerciais. Então, todos precisam ter. E aí tem todos os requisitos que ele coloca, que são os mesmos da 216 de 2004, tá? Bom, também as definições de POPs. Na 275, o POP é um procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na produção, armazenamento e transporte de alimentos. Determina as etapas. Já na 216 e na CVS 5, a definição é a mesma. Procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras específicas na manipulação de alimentos. Porque quando a gente fala produção, armazenamento e transporte, isso tudo faz parte da manipulação de alimentos. E aí, eu vou trazer aqui uma curiosidade para vocês, que é bem interessante. Na segunda-feira, né, nós falamos sobre quais são os profissionais que podem atuar nessa área de controle de qualidade, nessa área de boas práticas, né, fazendo auditorias e auxiliando restaurantes comerciais, sobretudo. A gente tem farmacêutico, engenheiro veterinário, médico veterinário, engenheiro de alimentos, gastrônomos, os nutricionistas, uma porção de profissionais. Só que isso é aqui no Brasil. Quando a gente vai, por exemplo, para a Europa, não tem essa obrigatoriedade. Eu posso ter um restaurante funcionando sem nenhum desses profissionais. Por que isso, né? Porque existe uma fiscalização muito forte em relação à execução do que está na legislação daquele país. Então, se aqui está dizendo, né, todas essas leis, a 216, a 275, a CVS 5, está dizendo que tem que fazer desse jeito, tem que fazer desse jeito, e ponto. É só uma interpretação de um documento. Eu olho para esse documento, eu leio, eu executo. Eu olho para o documento, eu leio, eu executo. Se eu não tenho capacidade de ler, interpretar e executar, eu contrato alguém para fazer isso. Mas qualquer pessoa que tenha minimamente essas três habilidades: ler, interpretar e colocar em prática. E não preciso ser nutricionista para colocar isso aqui em prática. Basta eu ter alguém falando, faça. Se você não fizer, você vai ser multado. E você vai ser multado mesmo, e o seu estabelecimento vai fechar. Então, quando a gente vai para a Europa, não em todos os países, mas se você não faz, você é multado, o seu estabelecimento é fechado. Então, a nutrição lá não é como aqui, onde a gente tem todas essas áreas de atuação. Lá, especificamente, para a nutrição clínica e começando, né, agora de uns anos para cá, a nutrição esportiva. Então, a nutrição é para este olhar e não para a parte de segurança dos alimentos. Porque basta você seguir o que está na legislação, né? E a legislação ela é feita em cima dos estudiosos da área que podem contemplar todas as profissões que estudam isso, né? Então,
Se nós soubermos fazer tudo isso muito bem feito, a gente tem um grande mercado de trabalho na nossa frente. Os requisitos que são exigidos para fazer um POP, né? A gente tem que ter nesse documento objetivo, definições, responsabilidades, campo de aplicação, descritivo técnico, documentos de referência, monitorização, registros e planilhas, ações corretivas e verificação. Quando a gente pensa no manual de boas práticas, a gente pode pensar no manual de qualquer coisa, né? Então, quando a gente compra um carro, quando a gente compra uma máquina de lavar, um micro-ondas, qualquer coisa, sempre tem um manual. A depender da complexidade daquilo que a gente está comprando, o manual é maior ou menor, né? Uma impressora que seja um computador tem um manual. E nesse manual tem uma porção de coisas escritas que só documentam tudo aquilo que aquele produto faz. Só que no caso do manual de boas práticas, ele não vai falar de um produto, ele vai falar de um serviço, porque a alimentação é serviço que você oferece para a população, né? Então ali você vai descrever tudo. E lá no final você vai anexar o POP, né? Ou seja, todos esses campos de POPs específicos, que aí é com muito mais detalhe. Então, para trabalhar com isso, tem que ser uma pessoa detalhista e organizada, né? São duas habilidades importantes para trabalhar com manual de boas práticas e POPs. Comparando as três legislações, e depois, inclusive, eu vou até deixar disponível um artigo para vocês que fala também das comparações, quando a gente tem os requisitos dos POPs, né? Então, por exemplo, da água, as três legislações exigem isso. Capacitação dos funcionários, somente a CVS 5 exige. Ou seja, se você não está no estado de São Paulo, não existe a exigência para capacitação de funcionários. Higiene de pessoal, ambiente de produto, para todos. Manejo de resíduos, só na 275. Ah, só está na 275, então no estado de São Paulo não tem que fazer? Tem, porque ela é federal. Manutenção e calibração de equipamentos, nestas duas. Matérias-primas, somente na 275. Pragas, em todos. Recepção de mercadorias, só na CVS 5, assim como transporte de mercadorias. E aqui, recolhimento dos produtos e saúde dos funcionários, nos três. Então, cada legislação faz uma exigência, tem um requisito diferente para os POPs, tá? E aí depois vocês vão ver que também existem algumas diferenças. Tem uma legislação que fala que pode ventilador, a outra fala que não pode, ou, peraí, acho que todas falam que não pode ventilador, mas uma diz que pode ar-condicionado, outra diz que não. Aí é um problema, porque vai depender da interpretação do fiscal, tá? Porque uma lei, nesse quesito, acaba contradizendo a outra. Quando nós vamos aqui, né, para 275, requisitos gerais. Tudo em relação aos POPs, tá? Porque a 275 é específica de POPs. Os POPs devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável técnico, responsável pela operação, responsável legal e ou proprietário do estabelecimento. Esse é o proprietário do estabelecimento em relação ao responsável legal. Fica meio dúbia essa frase. Então, quando eu faço um POP, eu tenho que ter data em todos e eu tenho que ter duas assinaturas. Uma do responsável técnico, três assinaturas, desculpa. O responsável técnico tem que assinar, o responsável pela operação, o responsável legal ou o proprietário do estabelecimento. Essa é outra pessoa. Às vezes, o responsável técnico ele pode ser o responsável técnico, legal e o proprietário. Aí só vai ter duas. Então é como se eu, nutricionista, tivesse um estabelecimento. Eu sou a técnica, eu sou responsável e eu sou a proprietária. Mas às vezes não é isso que acontece. Eu tenho o proprietário do estabelecimento e eu tenho o nutricionista contratado. Então eu vou ter duas assinaturas e o responsável pela operação é quem executa de fato aquilo. Por que que isso tem que estar assinado? Porque o responsável técnico foi quem escreveu tudo isso, então ele é o detentor da informação, do conhecimento. Da operação precisa mostrar ciência, da mesma maneira que o proprietário do estabelecimento mostrar ciência de que tudo o que é exigido pela lei está de fato sendo executado. A frequência das operações e nome, cargo e ou função dos responsáveis por a sua execução devem estar especificadas em cada POP. Então, veja, por exemplo, limpeza da coifa, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Deixa eu ver.
higiene pessoal, ambiental e do produto. Então, estou falando de higiene de produtos. Não posso dar esse exemplo. Manutenção e calibração, que não é produto. Vamos falar de matérias-primas. De pragas. Não. Fala de recepção de mercadorias. Acho que o meu exemplo vai ficar melhor. Recepção de mercadorias. Quando eu recebo mercadoria do estoque seco, por exemplo, dos não perecíveis, o mercado geral, né, que a gente chama em casa, a gente tem um estoque específico, eu tenho que ter uma pessoa responsável por esse recebimento. Quando eu recebo esses alimentos, eu tenho que ter um protocolo de receber. Então, ele vai conferir todos os alimentos, data de validade, estrutura da embalagem, tudo isso tem que estar especificado no POP. E ele tem que ter uma folha dizendo o que dia ele recebeu, qual fornecedor, de quais itens, a data eu já falei, quem é que recebeu, qual é o cargo dessa pessoa, qual é a função dessa pessoa. Porque às vezes o que acontece? Eu posso ter uma cozinha grande em que é um único funcionário que é responsável por isso, que ele se chama estoquista. Mas eu posso ter uma outra unidade de trabalho que é muito pequena e que vai receber mercadoria quem está com menos atribuição. Então, naquela hora pode ser a pessoa responsável pelo setor de lavagens das panelas, pode ser a pessoa que fica no balcão de distribuição, que naquela hora não tem o que fazer. Se a sua função é só ficar no balcão de distribuição, você tem que ter outra função fora do horário de servir esse alimento, certo? Então, às vezes, a gente tem mais do que uma função para a mesma pessoa. Então, e posso ter mais do que uma pessoa também responsável. Então, por isso que eu tenho que dizer qual a frequência de operações. Então, por exemplo, estoque seco, recebimento a cada 15 dias. Quem recebe o cargo e a função que executam essa atividade. Isso tem que estar especificado no POP. Então, eu tenho que dizer lá no meu POP que essa função é executada por tais pessoas, ou somente por aquela pessoa. Então, vocês entendem por que a gente tem que estar toda hora atualizando? Porque eu demito o funcionário pede demissão, eu mudo a função das pessoas, então eu tenho que ir lá e mudar no manual. Os funcionários devem estar devidamente capacitados para a execução dos POPs, então não basta eu chegar lá, escrever, deixar tudo bonitinho, eles têm que saber executar de acordo com o que está escrito. Quando aplicável, os POPs devem relacionar os materiais necessários para a realização das operações, assim como os EPIs, né, equipamentos de proteção individual. Então, por exemplo, quando ele vai receber um estoque refrigerado, ele tem que ter termômetro, para ele conferir a temperatura dos alimentos que chegaram ali. Ele tem que ter a capa térmica, para ele poder entrar na câmara de congelados. Vocês chegaram a ver fotos do que é uma câmara de congelados? No material do EAD? Não estou ouvindo. Thaís, você está com o áudio fechado. Eu não lembro, professora. Não. Mas acho que já devo ter visto em algum outro lugar também. O que é uma Aquela câmara? câmera fria, né? Que chama? Isso. A gente tem a câmara fria, que é de refrigerados, e tem a câmara fria, que é de congelados. É Tá. uma geladeira aqui e um freezer que a gente entra nele. Uhum. A gente não abre, não é horizontal e nem vertical, né? Como na nossa casa. A gente entra, abre a porta e entra nesse espaço. Então, imagina vocês entrarem num local que tem uma temperatura abaixo de zero. Então, tem que ter aquela capa térmica, né, para você entrar e guardar as coisas. Então, você precisa especificar isso. Os POPs devem estar acessíveis aos responsáveis pela execução das operações e às autoridades sanitárias. Os POPs podem ser apresentados como anexo do Manual de Boas Práticas de Fabricação do estabelecimento. Pode ser chamado de Manual de Boas Práticas de Fabricação ou Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. Na 216, Documentação e Registro. Os serviços de alimentação devem dispor de manual de boas práticas e de procedimentos e operações padronizados. Esses documentos devem estar acessíveis aos funcionários envolvidos e disponíveis à autoridade sanitária quando requerido, ou seja, traz a mesma exigência. Os registros devem ser mantidos por no mínimo de 30 dias. Então, perceba que na outra não tem isso especificado, nessa já tem, a partir da data de preparação dos alimentos. Então,
Eu tenho o registro de recebimento das notas fiscais de todos os alimentos perecíveis e não perecíveis. Eu tenho que guardar todas essas notas por 30 dias, e aí no mês seguinte eu posso jogar fora. Isso é o que diz a 216. Na 275 não tem periodicidade para arquivar. O responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos deve ser comprovadamente submetido a curso de capacitação abordando no mínimo os seguintes temas: contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas. Então, aqui na 216 traz as 4 capacitações obrigatórias que eles precisam ter. E o que significa isso, comprovadamente submetido? Você, além de ter que entregar um certificado para o teu funcionário, porque é direito dele ter isso, porque ele fez uma capacitação, né? Você precisa ter a assinatura dele com um enunciado. Então, assim, capacitação, qual foi o tema, o dia, qual foi o dia, de preferência uma carga horária, e embaixo uma lista de todas as pessoas que participaram dessa capacitação. Nós faremos muitas capacitações nesses locais onde temos como cliente. Então, a gente já pode deixar pronto PowerPoints ou Canva, enfim, com essas informações sobre contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas. Então, a partir da semana que vem, essa é uma das tarefas que vocês vão começar a desempenhar, que é a produção disso, tá? Deixa eu só escrever aqui, para não esquecer. E a gente pode fazer capacitações de 2 maneiras: expositivas, onde a gente vai convidar esses colaboradores para irem até a Unimes, a gente reserva uma sala, computador, PowerPoint, e a gente faz uma aula expositiva com eles. Assim como a gente também pode ter um roteiro de capacitação in loco, né? Então, com atividades lá na própria cozinha. E aí vocês vão precisar criar muito, né? Nós fizemos recentemente uma capacitação na Padrela, aquela padaria que fica lá no Canal 7. Muito interessante. Quem trouxe a ideia foi uma egressa nossa, a Bruna Cremasco, que eu vou chamá-la em algum momento para ter uma conversa com vocês também. Ela pediu para eu comprar aquelas gelecas, sabe que criança gosta de brincar, que fede, uma coisa horrorosa, que gruda pelo, que gruda tapete, que mancha a parede, aquelas coisas assim. Então, ela pediu para eu comprar uma dessa, transparente, e para levar chocolate granulado. Então, ela espalha chocolate granulado na bancada do colaborador, mela a mão toda, ela mergulha assim a geleca na mão, então ela fica com aquela geleca na mão transparente, que ela é pegajosa, e ela põe a mão em cima da bancada e mostra o quanto de granulado gruda nessa geleca, e faz toda uma explicação sobre aquilo que é visto, o que a gente enxerga a olho nu, aquilo que a gente não enxerga. Então é bem interessante quando ela fala sobre isso, né? Contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos. Isso é uma capacitação rápida que a gente faz dentro da cozinha, no horário de trabalho, 10 minutinhos. Gente, ó, vem aqui, presta atenção, olha só. Porque a capacitação, ela não necessariamente precisa ser algo expositivo. A gente pode pensar em quiz, a gente pode, enfim, fazer dinâmicas com eles, e eu vou precisar que vocês desenvolvam isso. Então, a gente vai pensar num roteiro para essa atividade, para aqueles momentos remotos. Então, capacitações que são expositivas e capacitações que são práticas, tá? Para que a gente faça isso em todos os estabelecimentos. Lógico que pode chegar no local e a gente veja outras necessidades, além dessas 4. Vamos montar em cima das necessidades do cliente. Mas como essas são obrigatórias de acontecerem periodicamente, essas a gente tem que ter pronto. Então, a gente faz o obrigatório e faz aquilo que também é de necessidade do local, tá? E se vocês estivessem fazendo um estágio
bem tradicionalzão, que o pessoal do presencial faz bastante, ou até mesmo que outras meninas estão fazendo, ou seja, todos os locais menos consultoria, vocês acabam só fazem capacitação para funcionários uma única vez no ciclo inteiro de estágio, quando fazem. Porque a dinâmica nas cozinhas, ela é tão corrida, que não dá tempo muitas vezes do nutricionista fazer. E para vocês fazerem, eles têm que estar junto. Então, eles têm que conferir o que vocês fizeram, que é o que vai acontecer. Vocês vão montar as capacitações e eu vou conferir para ver se o textinho está todo certo, né? E aí, o nutricionista acaba não fazendo, por conta da loucura que é trabalhar em cozinha, né? Nessa área de alimentação coletiva. E ele também precisa gostar de vocês, ele precisa simpatizar. Então, se ele não vai com a tua cara, infelizmente isso acontece, né? É errado, mas acontece isso. Não vai com a cara da Thaís. Ela não vai com a cara dela por alguma razão. O que que vai acontecer? Ela não vai pedir para a Thaís fazer isso, porque para ela vai dar muito trabalho ficar explicando para a Thaís e não faz. E, infelizmente, a gente tem isso acontecendo em muitos lugares. E aí, quando gosta, quando vê que aquele aluno é proativo, aquele aluno quer fazer, aquele aluno é interessado, aí pede uma porção de coisas e acaba executando. Então, a gente já teve estagiários que fez uma porção de capacitações ao longo do estágio e teve estagiário que passou por estágio que não fez nenhuma capacitação, né? E no nosso não vai acontecer isso. A gente sempre terá capacitações para fazer. E isso é muito importante, tanto a construção desse material quanto a execução propriamente dita. Como que a Kate, eu falei com ela sobre isso. Lá no Labras eles tiveram capacitação do fornecedor. Eles foram lá, não lembro qual que era. Ela chegou a dizer a marca. E que eles gostam bastante de fazer a capacitação. A gente tem dois tipos. Foi Ah, o pessoal da higiene lá da limpeza. Esse último agora recente foi isso. da higiene e limpeza. Então, às vezes, você vai, por exemplo, instituir uma forma diferente de um produto diferente. Eles ensinam a diluir, ensinam a utilizar, ensinam né, o procedimento do começo ao fim. Porque é interessante para eles que você tenha a sua equipe capacitada, porque assim você compra o material deles, né? E dando uma capacitação, o produto sendo bom, ótimo. E aí isso fica documentado também, que entra como boas práticas. Agora, vocês vão se deparar com cozinhas, com manipuladores de alimentos que não querem a capacitação, que torcem a cara, que fazem cara feia, que vão desrespeitar vocês, porque vão falar, não preciso disso, eu sempre fiz assim, né? Nunca deu nada. Então, um termo que vocês vão precisar estudar muito, eu acredito que vocês tenham tido isso no curso de nutrição, se não tiveram, me fala, que a gente pode fazer um momento de bate-papo sobre isso, porque na gastronomia eu coloco isso, na nutrição eu não sei, porque não sou eu que dou essa disciplina. Se chama viés otimista. Vocês tiveram isso em alguma disciplina? Pelo visto, não. Pela A carinha. Camille comentou. A Né? Camille comentou, sim, um pouquinho com a gente. Então é algo que está lá, mas que vocês não lembram. Ela Então, mostrou um vídeo pra gente. um vídeo de uma americana Uhum. dando uma palestra Isso, TED. foi. Ótimo. Eu coloco isso no presencial também. Então é bom que vocês revejam esse material de viés otimista. Depois no grupinho eu passo o link do vídeo para lembrar vocês. Mas, a grosso modo, e o que que é esse viés otimista, né? É a capacidade que nós temos de um olhar positivo para uma ação sempre quando é em relação a gente. E é a nossa capacidade bem pequena de ser pessimistas ou até mesmo realistas, né? Então, por exemplo, é quando você vai para a cozinha e você não lava a mão porque a sua mão tá limpa. Se imaginaram nessa situação? Então, assim, você tá ali, você tem o controle daquilo, então você sabe que tá tudo certo. Você tem essa percepção. É ao mesmo tempo que a gente pode transpor para outras realidades, como dirigir sem cinto, atravessar fora da faixa, dirigir depois de ter tomado uma ou duas latinhas de cerveja, porque você fala, não estou alcoolizado, não vai acontecer nada.
Então, é um excesso de percepção positiva sobre si mesmo. Você tem uma porção de estatísticas que mostram que X% da população sofre acidente de carro por estar alcoolizado. Mas mesmo assim, você acha que com você isso não vai acontecer. Então, acontece muito isso dentro da cozinha, porque a cozinha, o ato de preparar alimentos, não é uma função exclusiva de um estabelecimento comercial. A gente faz isso dentro da nossa casa, sobretudo quando são mulheres, porque elas já fazem assim na casa delas. Já é assim e nunca aconteceu nada. Então, existe essa percepção exageradamente positiva sobre os atos que impedem você de executar da maneira correta. E há estudos que mostram que quando você faz uma prova, né, uma atividade avaliativa com essas pessoas, elas sabem tudo, mas elas não colocam na prática, porque com elas não vai acontecer. Tá? Então, é isso que vocês se deparam quando vocês chegam numa hora, num momento de fazer a capacitação. Seria muito bacana se a gente tivesse um vídeo daquela mesma palestrante que vocês viram, em português, falando mais devagar, porque ela fala muito rápido, ela traz muitas informações, e é difícil para o pessoal de cozinha acompanhar aquela velocidade. É bem difícil. Então, a gente não consegue passar aquele vídeo numa capacitação de manipuladores. A gente teria que, transformar aquele vídeo em algo didático, algo dinâmico, algo interessante de ser falado. Eu acho até que a gente pode colocar isso como um desafio para nós, que seria muito interessante se a gente conseguisse fazer essa aula, né, de uma forma tão interessante como ela passa ali naquele vídeo. Então, assim... Professora, só complementando o que você falou, que é muito importante isso, porque a gente vê muito funcionário, ele fala, mas não vai acontecer nada, que nem, vou dar exemplo de como era comigo no laboratório. A gente fala para a pessoa colocar luva, para não mexer na amostra de sangue sem luva. A pessoa vai e mexe sem a luva. Ah, não, porque não acontece nada. Mas independente de não acontecer nada, eu sempre falava assim, tá bom, pode não acontecer nada, mas aqui vocês estão no ambiente de trabalho. Isso pode gerar um problema para o dono do local, ação trabalhista. Envolve todas essas coisas também. Aí um acidente de trabalho, aí às vezes o funcionário se aproveita daquele momento para prejudicar a empresa, porque acontece também. Ele vai falar que não tinha os equipamentos, então você tem que ter um documento falando que você deu todos os equipamentos, que eles foram treinados, assinado, tudo bonitinho, porque gera muito problema mesmo. Nossa, eu tinha muita dor de cabeça com isso. E realmente difícil. É difícil as pessoas aceitarem que aquilo ali é importante, que independente se na casa dela ela faz de um jeito, se não vai acontecer nada, mas a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que estar ali com uma postura no trabalho, né? Não adianta você ficar falando e você lá não dar o exemplo. Então eu sempre prezava muito por isso, mas é difícil mesmo, viu? Nossa, tem muita dificuldade. As pessoas não aceitam querer mudar. E aí, um outro item também que eu posso trazer como curiosidade para vocês sobre a comparação, né, Brasil e Europa. Aqui, a gente faz ele assinar que recebeu, né, os EPIs, que ele foi capacitado, que ele tem que usar desse jeito, daquele e do outro. Na Europa, e aí, se ele não usa, e mesmo assim ele fica com problema auricular, porque quando ele vai para a cozinha, para a parte de lavagem de louças, ele tem que usar protetor auricular, porque é muito barulho, e ele não usa, e aí você fala, olha, fulano, tem que usar, nananana, e ele continua não usando, aí ele sai da cozinha e coloca um processo na empresa, porque ele ficou com problema auditivo, ainda há chances da empresa perder aqui no Brasil. Só que fora do Brasil isso não acontece. Então, se você deu um documento, mostrou que ensinou que ele tem que usar, capacitou, e ele assinou, ele deu ciência nisso, acabou. E foi assim, bem interessante que eu fiz uma visita técnica, foi uma atividade muito legal que eu fiz, que eu, assim, recomendo muito. Não é uma atividade barata, mas que valeu todo o meu esforço de economias financeiras para essa atividade que eu fiz. Eu comprei uma visita técnica em Paris de uma semana.
Então, eu fiquei uma semana lá, não posso dizer que é curso, porque eu não tive aula expositiva. Então, eu visitei locais, todos relacionados à nutrição. Então, mercado, a Anvisa de lá, universidade, 2 escolas de gastronomia, fui numa fábrica de chocolate. Nossa, foram muitas visitas técnicas, porque foram 5 dias, né? De segunda a sexta, tá? E todos com atividades. E eu lembro quando eu cheguei quando eu fui na Anvisa de lá, né, no departamento público que tratava de tudo isso, tava todo mundo dormindo. Impressionante. E eram brasileiros, né? Então, é uma empresa que a dona é uma brasileira, então todos os alunos são brasileiros. Então, conforme a profissional falava, a dona da empresa fazia tradução para nós, porque a gente não entende francês. E era uma turma de 10, né? 10, como é que chama? Profissionais. E dentro desses 10, eu tinha 3 alunas da Unimes que quiseram ir. Que eu fiz assim, gente, eu vou fazer. Calma, professora, que curso que a senhora vai fazer? Quero fazer também, né? Que congresso que a senhora vai? Eu também quero. E aí eu falei, bem, gente, eu vou para esse lugar. E aí 3 alunas foram comigo. Eu tava assim, ó, que eu não piscava, e eu anotava tudo que ela falava, trouxe uma porção de informações e o povo tudo dormindo. Eu queria matar todos, que tinha nutricionista que nem era eu nem conhecia, tinha conhecido ali. A mulher falando e todo mundo assim, ó, pescando, porque não era interessante para ninguém. E eu achando o máximo ela contar todas as regras, as exigências, como que eles são rigorosos, o que acontece nos estabelecimentos. E aí teve uma situação que foi na fábrica de chocolate. Eu esqueci o nome da fábrica de chocolate, mas é uma famosinha assim de chocolates importados que a gente só acha na Marcelo, nessas lojas assim, não tem mercado que vende aqui no Brasil. E aí eu vi que o funcionário não estava com o protetor auricular e era um barulho gigantesco das máquinas de preparar os chocolates. E eu perguntei, eu falei, não tem EPI aqui? Aí foi essa explicação que a senhorinha, que é a dona, né, da fábrica falou, tem, mas ele não usa? Não sei, o problema é dele. Como assim, o problema é dele? Aí eu falei com a dona do curso, né? Aí expliquei a situação. Aí ela repassou a mensagem, aí ela explicou exatamente isso. Ela falou: a gente oferece, a gente ensina. Se ele não quer usar, a responsabilidade é dele. Mas depois não tem processo? Não. E se ele colocar, ele perde. Porque eu tenho toda a documentação mostrando que eu capacitei. Seria bom se fosse assim aqui, né? Ai, porque e assim é chato porque quem tá ali trabalhando e verificando isso, você é a chata, né? Você chega, ai não, pronto, lá vem a rainha do EPI, pronto, chegou, né? Porque você chega querendo falar, gente, tá errado. Aí o pessoal já te olha torto, já não gosta, né? Mas assim, eu sempre falava, façam o certo, que ninguém vai cobrar vocês, é só vocês fazerem o que é o certo. Por que a gente fazer o errado se tem o certo, né? Se tem aquela regra, é porque tem um motivo envolvido, não é? Não é à toa, né? Exatamente. Não é à toa. Isso mesmo. É. Bom, então vamos lá. Aí aqui alguns exemplos para vocês, né, de estrutura de manual de boas práticas. Esse documento eu também vou deixar disponível para vocês dentro da pasta da Consultre. Eu vou colocar todas vocês, inclusive depois eu quero que vocês lá no grupinho do WhatsApp coloquem os e-mails de vocês, porque eu vou compartilhar algumas pastas com vocês da Consultre. Por exemplo, isso daqui é um modelo. Todos têm que ser assim? Não. Mas se a gente chegar numa unidade onde não tem manual de boas práticas feito, vai ter que ser feito do zero, a gente já tem um modelinho para fazer, onde a gente coloca o logo da empresa. Aqui a gente sempre vai ter escrito manual, é um cabeçalho, né? Então, elaborado no dia tal, revisado no dia tal. E aqui na capa, elaborado por, verificado por, aprovado por, né? Então, a gente lembra que pode ter 2 pessoas serem as mesmas, terem várias funções. Então, a gente tem o título, uma capa, objetivo do manual de boas práticas, campo de atuação daquela empresa,
Então, descrever a quem se destina o manual, quais áreas da empresa, cozinha, refeitório, área de vendas, a gente escreve tudo. A descrição, então, assim, identificação da empresa, razão social, endereço. Então, imagina como se vocês estivessem fazendo um TCC, uma monografia, contando tudo, né? Então, todas as etapas. Recursos humanos, número de funcionários, método de admissão, controle de saúde dos funcionários, uniformização, alimentação dos funcionários, horário local, higiene e segurança dos funcionários, visitantes. Então, tudo isso precisa estar escrito no manual de boas práticas. E aí, para a gente escrever tudo isso aqui, a gente olha na legislação, para poder ter base, para ver se o que aquele estabelecimento está fazendo está de acordo com o que a legislação exige. Condições ambientais, ventilação, iluminação, temperatura, tanto interna quanto externa, instalações e edificações, tipo de construção e material empregado em cada setor, olha só, teto, forro, discriminar tudo isso, distribuição das áreas, então há setores separados, sistema de exaustão, ventilação, água e fluidos, esgoto, sistema elétrico de iluminação, temperatura das salas de produção, condições ambientais, lixo, seu destino, a localização desses latões, como que é o layout, né, dessa cozinha, equipamentos e utensílios, descrever equipamentos e utensílios disponíveis para a produção, venda e armazenamento dos gêneros em cada área do estabelecimento. Então, a gente vai lá, setor de pré-preparo de hortaliças, todos os equipamentos e utensílios que tem ali, descrever. Entenderam como que isso é chato? Essa não tem outra palavra. Isso é bem exaustivo, porque percebe como demora? Entende por que custa caro fazer? Entende por que muitos não fazem, né? Recepção e controle de mercadorias. Quais são... Professor, Oi. desculpa, uma dúvida. Nessa parte dos equipamentos, vocês descrevem número de série, fabricante, tudo isso? Ou você só coloca o nome do equipamento? Ou Olha, coloca todas as especificações? Porque, assim, tem um lugar que pede para colocar até a voltagem do equipamento. eu tudo. gosto de colocar tudo, porque se você, vamos supor, quebrou um equipamento, Uhum, você vai ter que ficar procurando o manual desse equipamento para poder achar a especificação dele. Se você deixa tudo dentro do seu manual, você só vai olhar sempre no único documento. tá. Então, isso não tem uma exigência de a gente colocar todos esses dados. Mas imagina eu precisando fazer calibração, de eu precisar comprar um outro igual, né? Vamos supor, eu vou fazer um produto X, aí nesse produto está dizendo, olha, mas o equipamento tem que ser assim, cara, mas o meu equipamento, assim, eu vou ter que ir lá no equipamento para olhar. Eu entendo, quando a gente concentra todas as informações num lugar só, facilita. Então, não é uma obrigatoriedade, mas sob o meu olhar, eu sou uma pessoa extremamente organizada, gente. Eu sou tão chata na organização que as pessoas que convivem comigo, principalmente a minha filha, né, que é que está mais tempo comigo, ela fala, ai, ai, porque irrita, porque só que as pessoas encontram as coisas, eu consigo resolver, né, não demora para fazer. Então, assim, se você chega aqui na minha casa, tem todas as minhas atividades coladas aqui na minha parede, eu tico e falo, faça e tal. Então, a coisa flui, a coisa acontece porque está organizado, está no lugar, está fácil de achar. Agora, tanto é que quando eu perco alguma coisa, eu fico enlouquecida, porque, como eu sou muito organizada, não faz sentido eu ter perdido. E aí a informação não cola. E quando eu vou ver, sempre foi algo que eu fiz de uma maneira muito rápida, que eu estava correndo com alguma coisa, ou então não fui eu que fiz. Alguém que mexeu. Eu falo, Nana, só que eu tenho certeza, porque é tudo muito, né, certinho. Então, eu gosto de fazer assim. Mas é uma preferência, não é uma exigência, tá? Tá, entendi. Recepção e controle de mercadorias, as mesmas coisas, controle de qualidade, tudo. Armazenamento, descrever o método para cada tipo de insumo, perecíveis, não perecíveis, produto de limpeza, inclusive após a abertura do alimento. Então, eu abri uma lata de ervilha. Quando a gente está num restaurante, a gente não compra uma latinha de ervilha, é um latão. E às vezes, esse latão não vai naquela preparação.
Então, o que que eu faço depois que eu abro? Eu tenho que mudar de utensílio, eu tenho que colocar uma etiqueta e como vai ser o procedimento de validade que eu vou adotar para aquele alimento. Então, eu também preciso colocar isso aqui. O maior problema que eu vejo, assim, que eu vi ao longo da minha experiência nessa área, quando a gente fala em etiqueta, eles detestam fazer as etiquetinhas para deixar todo o estoque organizado. E os alimentos que mais sofrem fraude são os temperos. Porque quando a gente vai colocar a data de validade, a gente não usa aquele tempero dentro daquela data de validade, muito difícil. E aí eles refazem a etiqueta com dados mentirosos. Então, abriu hoje lá o orégano, e aí ele vai ter uma validade de 3 meses após aberto. E não consumiu todo aquele orégano. Quando chegar lá nos 3 meses, ele vai refazer a etiqueta e colocar mais 3 meses. É isso que acontece com os temperos. Tá? Ah, professora, mas tem problema? Na nossa casa, não. Né? Na nossa casa, se a gente colocar um orégano que tem ali um funguinho, o que que vai acontecer? Ah, a gente pode ter uma dorzinha de barriga e não saber de onde ela veio. Uma coisa que a gente nem vai perceber. Um dia teve um pouco mais de gases do que outro. Acabou. Passou, né? Porque eu não vou colocar um monte de orégano na minha comida. É um negocinho só. Vai pôr algo quente. Mas quando eu penso em grande escala, quando eu penso que eu não conheço quem são os meus comensais, se tem alguma situação de doença já pré-estabelecida, e aí ao colocar esse alimento com fungo, eu posso estar piorando uma situação e eu posso realmente gerar um problema grande, porque eu tenho muita quantidade daquele alimento no estoque. Então, eu tenho maior concentração de micro-organismos. Então, eu não posso desobedecer à lei. Não posso subestimar. Eu não posso usar do viés otimista para isso. Então, eu tenho que saber comprar os alimentos na quantidade certa, armazenar corretamente, tá? Higienização de equipamentos e utensílios, higiene ambiental, controle de pragas, qual é a empresa que faz, qual a periodicidade, quais são. Tem que ter uma pastinha com todos, se eu faço controle de pragas numa empresa fornecedora, com todos os comprovantes desse desinsetização que foi feita. Produção. Como que é feito o pré-preparo? E quando a gente fala de pré-preparo, eu tenho que falar por grupos de alimentos, de legumes, de hortaliças, né? De legumes não, legumes, hortaliças, de carnes, de ovos, de frutas. Então, eu tenho que descrever o pré-preparo de cada tipo de alimento, o preparo também, o armazenamento, tudo, de cada um deles conforme o gênero alimentício. Então, aí fica uma coisa extensa, bem extensa. Transporte a gente só vai ter se tiver refeição transportada naquele lugar. Então, por exemplo, se tem um delivery, se eu produzo a comida aqui e sirvo ela lá. Há estabelecimentos que são assim. Eu trabalhei num hospital em São Paulo, que é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Foi lá que eu comecei, né? Quando eu estava lá, tinha uma cozinha, o hospital era de um tamanho, que era horizontal, parecia um hotel, os quartos dos pacientes. E a cozinha ficava ali no térreo. No térreo, quando a gente entrava de uma rua, quando a gente entrava de outra rua, parecia subsolo. Só que aí o prédio, aqui como igual na casa de saúde, resolveu construir um prédio novo, todo chiquetoso. Só que esse prédio tinha muitos andares. Então, essa cozinha aqui tinha que dar conta de abastecer o hospital inteiro, tanto a parte plana quanto a parte vertical. E aí, não dava tempo para a comida chegar lá no quarto do 12º andar quente, dentro do carrinho da copeira. Então, a parte de transporte estava totalmente prejudicada por conta da distância que percorria, do tempo que demorava. Porque uma coisa eu fazia, imagine um prato de comida tampadinho em cima, dentro de uma bandeja, dentro de um carrinho. Vocês já viram isso? Sim, né? Quando vai no hospital, a gente sempre vê aquele carrinho no corredor. Essa comida que está nesse carrinho, quando ela está porcionada no prato,
ela tem pouquíssimo tempo para chegar no quarto do paciente, porque senão ela já entra numa temperatura de proliferação microbiana. De 10 a 60 graus é quando a gente começa a produzir os micro-organismos. Quanto mais tempo ficar dentro dessa temperatura, maior o risco. Então, eu só posso ficar entre 10 e 60 graus por 2 horas. E essas 2 horas tem que contabilizar o momento que eu porciono até o momento que eu deixo a comida no quarto do paciente e ele come. Ok? Se ficar entre 10 e 60 graus. Acima de 60 ou abaixo de 10, aí muito mais tempo que eu posso deixar. Dias até. Dependendo do alimento que eu estou me referindo. Então, o que aconteceu? Como tinha todo esse transporte, demorava muito para chegar, porque elas passavam por uma base, aí tinha que pegar o elevador, chegar lá em cima. Era tudo muito longo, ainda mais quando pega o elevador, porque tem que esperar o elevador, né? Enfim. O que eles fizeram? Eles construíram uma copa chamada de copa central, a cozinha estava aqui, o prédião estava aqui, embaixo desse prédião tinha uma copa central. Então, os alimentos vinham daqui para cá em grandes cubas, que demora mais para esfriar, e essas cubas, elas eram aquecidas. Eram carrinhos térmicos, na verdade, com uma cuba dentro. Então, esse carrinho ficava plugado numa tomada suspensa, dentro lá da cozinha, enquanto estava sendo porcionado para o carrinho ficar quente. Aí aquelas cubas bem grandes ficavam ali. Acabou de encher todas as cubas, as copeiras iam com esses carrinhos para essa copa chamada de copa central. Quando chegava nessa copa central, eles plugavam de novo esse carrinho numa tomada suspensa, eram fios, né? Ficavam pendurados nessa copa. E aí tinha uma esteira rolante, onde o nutricionista fazia o porcionamento ali, já nesse outro local. Então, a comida não baixava da temperatura de 60 graus até chegar lá. Ficava a 60 graus. E quando começava a porcionar, que de fato, então eu falava assim, agora vai fazer o 12º andar. Aí ficavam as copeiras na frente desses grandes carrinhos, e a nutricionista na ponta. Não sei se vocês já viram essa cena também, mas é assim, 4.406, dieta geral. Aí rolava o prato, a copeira porcionava, chegava lá no final, a última copeira enfiava no carrinho. 4.302, dieta leve. Porcionava e vinha na esteira rolando. E assim, isso chama-se de cantar a dieta. Porcionar a dieta, né? O pessoal que faz estágio em hospital vai ver muito isso. E aí porciona tudo isso. Quando o carrinho do andar X ficava pronto, né? Começava sempre do andar mais alto, a copeira daquele andar já saía. E assim elas iam liberando a comida por andar, né? E você não corria o risco de ficar com a comida dentro da temperatura de risco. Então, num lugar como esse, existe transporte. E aí, esse transporte precisa ser especificado dentro desse manual de boas práticas. Tudo. Né? Então, o manual de boas práticas de um hospital, acredito que seja o mais difícil, porque ele tem que falar da comida que está na cozinha e da comida que vai para os quartos. Nós não teremos esse tipo de cliente, porque já tem nutricionista fazendo o serviço lá, né? Vamos lá. Todo o controle de qualidade que se faz, e aí são coisas específicas, né, de amostras que a gente manda para laboratório, não são todos os estabelecimentos que fazem isso, então quando não tem, tira esse capítulo. Todos os registros, né, quais são as planilhas, como que essas planilhas são armazenadas, quais são os dados que tem, então vem todos os anexos aí, né, todas as planilhas que são preenchidas dentro da cozinha. Há planilhas de higienização de equipamentos, higienização de materiais, planilhas de recebimento de material, de retirada de material de dentro do estoque, de temperatura de equipamentos, de temperatura de alimento, no começo, no meio e no final da hora de distribuição. Então, tudo isso são os registros, né? Por exemplo, um registro de controle de qualidade ou de temperatura. Então, eu faço a aferição de temperatura do balcão de distribuição, logo no começo, na primeira meia hora que está sendo servido, no meio e nos últimos 30 minutos que está sendo servido o meu almoço, por exemplo. Então, aí eu estou garantindo o controle de qualidade desses alimentos porque a temperatura está acima de 60 graus.
Aí vem todos os POPs e outros possíveis anexos que o seu manual de boas práticas fizer, né, entender que é necessário. Então, aqui eu vou trazer para vocês dois exemplos. Se não me falha a memória, eu coloquei 2 exemplos de POP. Um de saúde dos manipuladores. Controlar a saúde do manipulador para evitar a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos. Esse é o objetivo, né, da gente controlar a saúde dos manipuladores. Definições. Quando necessário, a gente vai definir o que significa saúde, o que significa manipulador, o que significa exame médico. Então, vai especificar tudo isso. Responsabilidades. O RH da empresa ou o gerente do restaurante é responsável por controlar a periodicidade dos exames médicos, análises laboratoriais e PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, qual a diferença? Se a gente está num restaurante pequeno, quem vai fazer isso somos nós. Às vezes não é o gerente, não. Às vezes nem tem gerente. Às vezes somos nós. Conforme vai crescendo, né, sendo maior esse local de trabalho, essas atribuições vão sendo diluídas. Então, as atribuições mais gerenciais vão para outros setores e a gente fica com mais responsabilidade técnica especificamente. Mas quando não, a gente tem que fazer. A gente tem que, mas de todo jeito, então vamos supor, se é o RH da empresa que executa, eu preciso dizer que é o RH da empresa que toma conta disso, mas eu tenho que dizer que é o laboratório X que é o responsável por essas análises, e especificar o médico do trabalho é o responsável pela execução do PCMSO, o responsável técnico é responsável por verificar o cumprimento dos procedimentos descritos nesse POP. Então, por mais que seja outro setor que execute, eu, como nutricionista, tenho que garantir, olha, o RH, está tudo certo com os exames? Eu preciso sempre ficar de olho nisso, porque se chegar um fiscal da Anvisa, não é ao RH da empresa que eles vão aplicar essa multa, né? Isso é responsabilidade nossa. A gente que vai receber uma cartinha ali. Principalmente se fizerem uma denúncia no Conselho Regional de Nutricionistas. Campo de aplicação de saúde dos manipuladores. Pessoas, manipuladores ou não, que fazem parte do quadro de funcionário da UAN. Então, por mais que esteja escrito saúde dos manipuladores, eu também tenho que fazer isso com a saúde da pessoa que fica na lavagem, no setor de lavagem. Por isso, manipuladores ou não. Descritivo. Agendar exame admissional para o funcionário, agendar para o funcionário exame na mudança de função e retorno ao trabalho, exame demissional e com o médico laboratório, exames médicos laboratoriais periódicos. Na Unimes, por exemplo, a gente tem vários locais de estágio, né? Os estagiários deveriam fazer todos esses exames. Porque lembra que está escrito ali, ó, pessoas manipuladores ou não? Vocês não são manipuladores. Mas uma vez que vocês estejam dentro daquele estabelecimento diariamente, vocês precisam comprovar que vocês não estão doentes, porque vocês podem ser fontes de contaminação. O único que nos exige isso é a Santa Casa, admissional e demissional, nenhum outro. Documentos de referência, então todos os documentos de referência são sempre os mesmos, né? Às vezes pode sair a CVS 5 quando não tiver especificado, mas é muito difícil. É só colocar qual é a legislação que exige tudo que está sendo solicitado naquele POP. Tá? Se você quiser, você pode complementar com artigo científico, com livros, enfim. Também pode citar aqui na documentação de referência. Como você faz a monitorização desse item? Observação geral de saúde, então você percebe que o funcionário está doente, então você manda ele para fazer exame, quando é o caso. Exames médicos clínicos e laboratoriais, todos esses exames e agendamento de atividades. Aí a gente entra numa seara tão complicada, porque número adequado de funcionários, suficiente, né? Então, o que acontece? Normalmente, uma cozinha, ela trabalha com um número menor de funcionários do que ela de fato precisa. Eu acho que hoje em dia, a grande maioria dos setores trabalhísticos, né, estão assim.
A gente tem sempre um número pequeno de funcionários, sempre um quadro muito enxuto, trabalhando com o mínimo possível. Só que numa cozinha isso é muito mais dificultoso, porque eu estou lidando com produção de alimentos, né? Preparo de alimentos em larga escala. Se eu não tiver o número de funcionários adequado, a chance que eu tenho de contaminar esse alimento ou do funcionário do comensal ficar insatisfeito porque a comida chegou fria, porque, enfim, não veio do jeito que ele pediu, né? Porque o funcionário está fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Se não bastasse a gente ter um quadro muito enxuto, nós temos também funcionários que se cortam, que se machucam. Então, eu tenho que. Cortou o dedo, ele chegou resfriado, ele tá com piriri. Nenhum desses casos ele poderia trabalhar. Ele teria que voltar para casa. Eu teria que falar: olha, nesse item, observação geral da saúde. Eu falo, querido, não dá, volta para sua casa. Eu já tive caso do funcionário chegar alcoolizado para trabalhar. Ele era o responsável do setor de lavagens. Ah, professora, deixa ele lá lavando panela, não vai fazer nenhuma diferença se ele tá bêbado ou não. Não, né? Ele pode causar um belo de um acidente, ele pode passar mal ali, ele pode, enfim, vai saber tudo que ele pode, né? Estando alcoolizado. Então você tem que mandar ele para casa. Aí, se você manda um funcionário embora para casa porque ele está fora das exigências mínimas para poder trabalhar, a chance que tem da sua cozinha enlouquecer nesse dia é enorme. E aí você, enquanto nutricionista, vai fazer a função dele. É bem isso que acontece. Então, o que acontece? Não se manda para casa. Trabalha doente, trabalha com o dedo cortado, trabalha com piriri, porque fica tudo muito difícil na cozinha. É certo? Não é. Eu estou falando para vocês o que acontece, não o que é o certo, né? Estou falando as duas coisas, né? O certo e o que acontece, na grande maioria dos locais. Registro e planilha, então eu tenho que ter todos esses registros de saúde dos manipuladores, todos os laudos precisam ficar arquivados comigo. Ações corretivas, como eu já estava dizendo, então afastar da manipulação direta as pessoas que estão doentes, encaminhar ao departamento médico se necessário, realizar exame médico laboratorial complementar. O que se verifica? Saúde dos funcionários. Como? De maneira presencial e baseada em relatos. Quando? Diariamente. Quem? Você. Então, quem vai prestar atenção, né? Simone dos Anjos Caivano, nutricionista responsável técnica do estabelecimento X, né? Então, tem que estar especificado isso no POP também. Aqui a gente entra em outro exemplo. Então, vamos fazer uma pausa agora, são 10h10, a gente faz um intervalinho, e 10h30 a gente volta, e aí deixa eu só ver aqui quanto que falta para o nosso... Tá acabando. Eu tenho esse item 2 para a gente conversar, e mais um último slide. Então, a gente faz... Opa, cadê vocês? E aí depois eu falo das próximas atividades, tá bom? Então, vamos dar aqui uma pausa, a gente volta 10h30 nesse mesmo link. Tchauzinho. Então, agora a gente vai chegando para a última parte. Peraí. Tem que mudar o jeito de compartilhar. Eu vou mostrar para vocês mais um exemplo de POP. Então, aqui, seleção e recebimento de matérias-primas. Aqui é mais detalhadinho ainda, né? Deixa eu só tirar vocês da frente do texto. Descritivo técnico. Deixa eu só voltar aqui numa coisa, só para vocês lembrarem todas as etapas que estão aqui, né? Ó, tá vendo? Esses itens aqui, ó, são os que eu estou apresentando lá no exemplo. São os tópicos, tá? A grande maioria deles está ali. Depois, gente, assim que acabar aqui esse momento, eu vou disponibilizar, assim como eu fiz ontem, eu vou disponibilizar esse material para vocês e outros que a gente conversou ao longo dessa capacitação, tá? Então, eu coloco primeiro no nosso WhatsApp mesmo. Aquela moça, Dayana, não sei qual é o nome dela, esqueci. Vai entrar no estágio ou não? Você sabe, Ana? Não, eu conversei com ela começou em um hospital, não sei se foi na Casa da Saúde, ela conseguiu todo dia à noite.
Ah, deve ser, então, aquela moça, né? Tem, acho que 2 alunas que estão lá na casa de saúde. Alguém me disse isso. Ela começou à noite, começou ontem, acho, tá? Então, tudo bem. Então, somos nós 3. Então, Isso. vamos lá. Objetivo: seleção e recebimento de matérias-primas. Estabelecer critérios para seleção e recebimento de insumos, produtos semi-elaborados e prontos para o consumo, com a finalidade de prevenir o ingresso de materiais impróprios que não atendam à especificação. Esse atria crase, está errado. Garantir a rastreabilidade e assegurar a qualidade dos produtos que serão entregues aos clientes. Então, qual é o objetivo de se fazer o POP de seleção e recebimento de matérias-primas? Esse que está descrito aí. A gente sempre tem que detalhar o máximo possível. Responsabilidade. Setor responsável. Compra e venda, atendimento ao cliente e compras. A produção, com planejamento e controle de produção. E controle de qualidade e estoque. Então, aqui são os setores. Passam por todos esses setores. Então, se eu estou falando de seleção, né? Então, quais são os alimentos que serão comprados? Departamento de compra e venda. A produção também, porque é a produção que vai usar esse alimento, então ela vai receber esse produto na cozinha, ela precisa sempre conferir. Controle de qualidade e estoque, então o setor de controle de qualidade de estoque daquela cozinha também. Só que, lógico, esse aqui é um exemplo, tudo vai depender da cozinha que a gente esteja. Pode ser que não tenha um setor de compra e venda, né? Seja o próprio estabelecimento. Então, aí não vai ter esse item. Descritivo técnico. Responsável pelo atendimento ao cliente, recebe diariamente os pedidos dos clientes e registra os mesmos no sistema da empresa. O responsável pelo planejamento e controle de produção visualiza no sistema os pedidos, imprime a guia de ordem de produção. Caso tenha quantidades insuficientes de matéria-prima em estoque, essa informação é passada para o responsável de compras, as solicitações de compras. O setor de compras deve realizar a aquisição dos produtos em fornecedores avaliados e aprovados por meio de formulários para acompanhamento das qualificações dos fornecedores, do teste de seleção de matérias-primas para o teste de matéria-prima. O transporte do fornecedor deve encostar-se à doca para descarregamento. Gente, vocês percebem que isso é um exemplo de uma cozinha gigante, né? Não é de uma cozinha pequena. Então, aqui é só realmente um exemplo de como tudo acontece, o passo a passo. Ainda continuando, o responsável pelo recebimento deve conferir o volume descrito na nota fiscal do fornecedor com o pedido de compra. Então, assim, o nutricionista faz o pedido e chega a nota fiscal. Aí a nutricionista pediu 50 quilos de arroz, aí chegou 40. Tem que falar que tá errado, seja para mais ou para menos. Ó, não foi isso que pediu. Aí, normalmente, essa pessoa que está responsável vai atrás da gente. Ó, você pediu 40, veio 50, você pediu 50, veio 40, o que que faz? Aí, se na nota tiver certo, o que está na nota com o que está sendo entregue, ok. Né? Se for para menos, recebe porque a gente precisa. Não tem como falar, ah, não, eu pedi 50, veio 40, na nota tá 40, falando não entrega e deixa para. Não, entrega, depois vai ter que fazer outro pedido, e você vai virar para quem você negociou e falar assim: olha, eu tinha pedido 50, veio 40, preciso de mais 10. Você vai ter que me faturar mais 10 numa nota separada e me trazer isso sem cobrar taxa de entrega. Aí tem negociação porque o erro foi da pessoa que anotou o pedido. Então, tudo isso faz parte das nossas atividades. Se o mesmo estiver correto, deve efetuar o recebimento da matéria-prima utilizando o formulário avaliação de recebimento. Então, tem que ir lá dizer que recebeu esse material. Para o preenchimento do formulário, o responsável pelo recebimento deverá seguir os critérios de seleção de matéria-prima e embalagem estabelecidos abaixo nesse POP. Então, esse POP também tem isso, já vai chegar lá. O funcionário deve pesar a mercadoria por amostragem, lógico, dependendo da quantidade. Está dizendo ali 30 sacos de arroz. Não vai pesar os 30 sacos para saber se o saco de arroz está na quantidade certa. Pesa uns 2, 3, viu que está certo, segue o jogo, por amostragem. Em seguida, deve armazenar o produto. Normalmente a gente faz isso com produtos que não são industrializados, né? Para não correr risco de ter fraude. Em seguida, deve armazenar o produto recebido no local destinado de acordo com o POP armazenamento. Então, é outro POP que vai descrever.
Em caso de recusa de matéria-prima por alguma não conformidade, o responsável pelo controle de qualidade deve avisar o responsável do setor de compras para entrar em contato com o fornecedor, informando o motivo da devolução e comprovante de não conformidade via formulário de recebimento. Percebe o tamanho desse movimento, né? Então, dependendo da empresa, isso acontece com todo esse nível de detalhe. Se é uma empresa pequena, o que vai acontecer? O funcionário vai falar para você, vai falar assim, olha, a lata da ervilha veio amassada. Não posso receber, eu tenho que devolver essa lata. Devolve a lata e o funcionário na hora vai alterar ali a nota fiscal, ou então ele não vai te entregar a nota fiscal. Depende de cada fornecedor. Pode não entregar a nota fiscal, ele pode entregar a nota fiscal rasurada e depois te entregar uma nota fiscal atualizada. Ele pode recolher toda a mercadoria por conta de um item e falar, então depois eu volto. Então, vai depender dos critérios de funcionamento de cada empresa que você recebe esses produtos. Aqui, como é uma cidade pequena, sempre fala, ah, não, tudo bem, amanhã eu tenho cliente aqui do lado, eu passo aqui e venho com a nota certa. E aí vai nessa boca a boca. Mas o importante é a gente ter tudo regularizado de todas as mercadorias que entrarem, tá? Evitar enviar nota fiscal ao departamento financeiro para realizar o pagamento. Os documentos de referência, como eu disse, são sempre os mesmos. Monitorização. Então, pedidos de compras enviados pelos clientes, notas fiscais dos fornecedores, formulários, acompanhamento das qualificações de fornecedores, teste e seleção de matérias-primas e avaliação de recebimento de POP armazenamento. Então, é como eu monitoro tudo isso. Isso eu estou falando sem ser, porque de matéria-prima refrigerada, porque se for refrigerada a gente tem mais controle para fazer. Então lá, registro e planilhas. Em todo recebimento de matéria-prima tem que ter essa planilha de frequência, né? Então, essa é a planilha de registro, então recebeu, se eu receber 3 por dia, se eu receber uma vez por semana, essa vai ser a frequência, vai ser de acordo com o recebimento. Já mencionei algumas ações corretivas, então solicitar a troca de mercadoria, deixar claro para o fornecedor no ato da compra a qualidade dos produtos que a empresa deseja receber, solicitar por meio do setor de compras a troca do fornecedor. Então, toda vez que entrega ervilha, ele está entregando com a lata amassada. Toda vez a alface está vindo queimada. Ou então, muitas vezes. Aí, essa pessoa que está ali no recebimento, porque nós estamos no monitoramento. Então, vez ou outra, a gente passa para olhar. Mas aquela pessoa que recebe precisa ter um olhar clínico para isso, para te avisar. Inclusive, quando são os perecíveis, para falar, olha, o tomate veio ruim, a alface está vindo queimada, o morango vem estragado. É que difícil ter morango em Wuhan, mas enfim. Você tem que ter essa proximidade e essa facilidade de comunicação entre o responsável por essa atividade, para que você consiga comprar do fornecedor mais adequado, para que você tenha menos perdas, para que você, inclusive, tenha menos perda financeira. E quais são os desafios na hora de escrever um manual de boas práticas, escrever os POPs? São alguns. Quais são os fatores que limitam, então, a implantação das boas práticas, consequentemente, do próprio manual e dos POPs? Falta de conscientização e formação desses manipuladores. Então, aquilo que a gente já falou nessa aula, eu não preciso, é desnecessário, é muita burocracia. Pode até ser que seja, mas isso é exigido em lei, não é só um capricho nosso, não. A ausência de investimentos em instalações. Então, vocês vão ver que a gente vai fazer o levantamento diagnóstico de cada local. E aí, a gente vai falar para os clientes assim, olha, tem que ter, vamos supor, tela milimetrada na janela. Ele vai dizer, não tenho dinheiro para comprar. Né? Não tenho dinheiro para comprar agora. Aí a gente vai ter esse problema, né, dessa falta de conscientização também do proprietário ou, de fato, da realidade de não ter possibilidade de investir. Então, por isso que é interessante, quando a gente monta um relatório diagnóstico, né, a gente montar um plano de ação de acordo com os itens que são mais urgentes. Porque o proprietário ele também tem isso dentro da sua receita. Então, ele tem lá o faturamento daquele estabelecimento. Dentro do faturamento, ele vai fazer todos os pagamentos que ele tem que fazer, dos seus funcionários, dos impostos, né, o custo fixo, o custo variável, enfim, tudo isso. E ele vai ter o dinheiro que ele vai ter essa parte do dinheiro direcionada para a melhoria do seu estabelecimento.
Então, ele agora vai ter melhoria da parte mais externa, onde vai falar da brigada de salão, e a outra vai ser a melhoria lá dentro. E aí, a conscientização do quanto que aquilo é importante, impacta no bom funcionamento, no funcionamento adequado dessa cozinha, é essencial. E colocar isso num plano de ação, ele sabe que tem que fazer. Primeiro, ele tem que ter essa ciência. E depois, qual é a prioridade dentro de tudo que está sendo estabelecido aqui na sua cozinha? Então, quando a gente fizer um relatório para esse proprietário, a gente precisa ter esta visão. Então, eu gosto muito de apresentar o checklist da CVS5 em gráficos, né? Então, vocês vão ver que a CVS5 ela é dividida em capítulos. Vou tirar um pouco o compartilhamento para ficar um pouco maior. A CVS5 ela é dividida em capítulos, né? Então, a gente tem, acho que uns 7, 8 capítulos, não me lembro decor, ou 9, não sei. Então, eu gosto de fazer gráficos onde fala assim, olha, você está X% adequado. De 0 a 100, a gente pontua tudo isso, você está 50% adequado, ou seja, tem muita coisa para a gente mudar para ficar dentro da legislação. Por capítulo, quantos por cento você está adequado em cada capítulo da lei? Trazer isso num gráfico. E aí fala assim, qual é o plano de ação? Aqui a gente pode atuar fazendo isso, aqui a gente pode atuar fazendo isso, nessa ordem de prioridade. Colocar fotos para mostrar isso para o cliente, para ele entender tudo que ele precisa, justificar tudo isso, pautado nesses documentos, nas legislações todas, e até mesmo não só nas legislações, mas na ciência. Então, a gente precisa fazer um documento robusto para que ele entenda tudo que precisa ser feito ali. Aí, muito bem, a gente vai começar as ações que nos cabe, né? A capacitação, a escrita de manual e por aí vai. E a gente vai voltar no mês que vem, a gente vai fazer essa auditoria mensal com esses clientes. Vai voltar lá e vai aplicar de novo esse checklist. Aí aquele gráfico que dizia, olha, você está 50%, no que você volta ali depois, ele aumentou para 60%. Fala, tá vendo? A gente teve uma melhoria de 10% de um mês para o outro. No capítulo X, que você estava com 5% de adequação, você já alcançou 80%, porque a gente fez as capacitações, os funcionários estão fazendo isso, já estão etiquetando aquilo. Então, a gente vai mostrando para esse cliente o quanto que ele está melhorando e alcançando todo esse plano de ação que foi feito em cima do checklist da CVS5. Eu gosto, inclusive, de fazer um checklist mesclado. Deixa eu só escrever aqui. Um checklist que contenha as 3 resoluções, as 3 exigências. Então, eu faço assim, a descrição, qual é a fonte da informação? Então, essa fonte vem na CVS 5, vem na 216, vem na 275. Olha, porque assim, quando a gente entrega esse relatório para o cliente e ele recebe um fiscal, ele consegue argumentar com o fiscal de onde vem essa exigência, se ele está certo ou se ele não está, porque ele tem os nutricionistas que estão ali, os estudantes no caso, né, que estão fazendo auditoria, que emitiram um relatório, ele mostra que ele está ciente de tudo isso. Então, se ele está conforme, se ele não está conforme, se não se aplica. E aí, tudo isso já, quando a gente monta esse esboço num Excel, e a gente já deixa pronto os gráficos, conforme a gente vai preenchendo esse Excel, a gente consegue fazer uma linha de evolução desse cliente. Então, é bom para nós, que assim a gente tem um indicador para medir se todas as ações que nós fizemos, se está melhorando, se a gente está com dificuldade com os manipuladores, se a gente está com dificuldade com o próprio proprietário, que ele está resistente, ele não quer mudar esse item. Entendeu? A gente consegue avaliar a evolução de cada um desses estabelecimentos, né? Então, é muito, muito interessante esse formato de avaliar e saber fazer um bom relatório. Voltando aqui. Indisponibilidade de recursos financeiros para as implantações, né? Mesmo item de cima. Falta de comprometimento dos proprietários, isso pode acontecer bastante. Normal, assim, as pessoas que vão nos aceitar como fornecedores desses serviços é porque estão dispostas a mudar, mas não necessariamente estarão dispostas a mudar em tudo, né? A gente vai ter que ter essa sensibilidade. Deficiência de apoio e conhecimento para uma adequada implantação.
Então, você quer implantar uma coisa, só que os funcionários não são capazes. Então, a gente pode ter isso. Então, a gente tem que capacitar essas pessoas primeiro, né? Mostrar como que se faz de fato, né? Então, por exemplo, às vezes a gente pode ter um funcionário que não consegue ter habilidade suficiente para preencher uma etiqueta. Ele tem limitações, porque a gente está falando com um público que tem pouco estudo. Se é uma pessoa que foi trabalhar na cozinha, ela não quer ficar escrevendo, ela quer trabalhar na cozinha. Então, pode ter habilidades que não são bem desempenhadas por essas pessoas. Então, a gente precisa capacitar essas pessoas para isso. Cálculo de amostra, né? Quantos dias que essa amostra tem que ficar na geladeira, quantos dias ela tem que, depois de quantos dias ela tem que ser desprezada. Será que se a gente não fizer um desenho, colocar na porta do refrigerador, fazendo a contagem, ou já deixando especificado, a amostra de segunda tem que ser jogada fora na quinta, a da terça tem que ser jogada fora na sexta. Então, quinta-feira é dia de jogar qual amostra? A de segunda. Já deixa pronto isso. Ele não precisa ter essa necessidade de pensar ali, ele só lê e executa. Olha, mas não tem jeito. Quando vai para estoque, a pessoa não tem essa habilidade de organização. Tá misturando tudo, encosta na parede, não deixa espaçado, uma coisa na outra. Será que não tem um outro funcionário que tenha mais habilidade para esse setor, que a gente consiga identificar? Então, a gente também vai precisar ter essa sensibilidade, porque a gente pode ter essa dificuldade para aquele responsável. E às vezes a gente pode chegar à conclusão que não tem jeito, que aquele funcionário precisa ser desligado. A gente tem que passar isso para o superior e dizer: olha, não consegue, já expliquei, não vai, né? E precisa ser feito, isso é importante. Então, isso pode ser um entrave na hora da gente executar essas ações dentro da cozinha que a gente vai verificar na hora de fazer o levantamento diagnóstico e, sobretudo, na hora de implantar o manual de boas práticas, né? Porque conforme a gente levanta uma necessidade dentro daquela cozinha, a gente tem que correr para o manual de boas práticas para ver se ele está feito e se está discriminado isso lá. Se não está, a gente tem que atualizar e aí uma coisa bate na outra. Bom, agora vamos para as atividades que vocês precisam desenvolver. Então, ontem eu deixei 2 atividades, aí sobrou um tempo no final do nosso dia de estágio para vocês realizarem. Eu ainda não passei a gravação, vou falar com o pessoal da consulta para ver como é que tá isso, porque como vocês estão vendo, aqui a gente está caindo, né, a cada 40 minutos, porque eu estou usando um Zoom gratuito, e eu pedi para as meninas juntarem todos os vídeos para fazer um vídeo só. Se eu perceber que essa ação vai demorar muito, né, que não vou conseguir colocar, tipo, agora de manhã para vocês disponível, principalmente para Ana Maria que não assistiu ontem, eu mesma vou colocar divididinho. Em 3 vídeos eu vou colocar o nome da capacitação, parte 1, parte 2 e parte 3, e assim a gente segue. Era mais para ser mais agradável de sair, dar o clique e ficar com um arquivo só. A mesma coisa eu vou fazer com esse vídeo de hoje. E aí eu queria saber, Célia e Thaís, vocês começaram já ontem mesmo a fazer as atividades? Tiveram alguma dúvida? Deixaram para outro dia? Não, professora, eu não fiz ainda. Tá. Comecei ontem, Eu tenho um pouco, Pode falar, Célia. Pode falar. eu ainda tenho um pouco de dificuldade com a ficha técnica, professora. Tá. Eu vou precisar que você diga quais são as suas dificuldades. Então, não é nem fazer a conta, entender como é que tá. A senhora deu uma pronta, não foi isso? Uma folha que está pronta. Uhum. E a que a gente vai fazer também é a mesma coisa, só que eu não entendi como é que a gente faz como é que fala? O peso bruto. Tem o peso bruto lá e o peso líquido, qual é? Eu Qual que é a não entendi receita? ali. É a creme de arroz, o arroz Não, doce? não, 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 não. É da compra do abacaxi, do abacate Tem o fator e de correção? tem. Peso bruto Porque dividido aqui a pelo peso senhora pede líquido. assim, aqui tá, pede que a partir da fórmula apresentada abaixo responda. Aí tem peso bruto e peso líquido, fator de correção. Então, Exato. saiu? Então é assim, ó. Se a fórmula é essa, né? Fator de correção é igual a peso bruto dividido, dividido
por peso líquido. Isso. Qual é o fator de correção do abacaxi? Já que você está com ele aí na mão. Do abacaxi, 1,40 do primeiro fornecedor. Ai, pera. E qual é o peso bruto dele? Do abacaxi, é 10,90 gramas, 1,90 kg. 1,90 kg? Isso, 10,90 tá aqui. 10,90? Isso. Opa. A fórmula é substituir os campos, ó. Tá vendo? Só que não tá com vírgula. É que você falou 10,90, então por isso que eu pus vírgula. Então não é Não, mas 10,90, é 1.090. 1.090, é. Então é 1.090. Então você Isso. substitui os locais na fórmula, percebe? Aí, aqui é a gente lembrar como é que faz continha de matemática, que é isso daqui, Não, ó. a conta tudo bem. Eu queria entender como é que eu colocava esse peso bruto para achar o peso líquido. Então, é isso que eu tô te mostrando. Como é que acha o peso líquido? É colocar na fórmula. Entendeu? Então, Eu ó, não sabia como ajustar ele, entendeu? Como é que eu colocava, como é que eu achava. Não é, a questão não é entender fazer a conta. Eu vou até tirar um print daí do que a senhora está fazendo e depois vou então, calcular. é entender como faz a conta. Presta atenção. Quando a gente pensa numa fórmula que está pronta, eu estou preenchendo os campos, tá vendo? Uhum, Isso aqui é como faz a conta. Eu estou fazendo passo a passo para você, ó. tá bom. 1.090, passa dividindo, depois multiplicando. Ó, a fórmula é essa daqui, ó. Fator de correção, peso bruto dividido por peso líquido. Eu coloco as informações que eu tenho, eu fico só com um campo sem preencher, que é o peso líquido. Eu tenho o Isso. fator de correção, eu tenho o peso bruto e não tenho o peso líquido. Então, eu preencho Uhum, os campos. Para eu passar o peso líquido para o lado de cá, ele está aqui dividindo, ele vai para lá multiplicando. Aqui ele está com um tracinho de dividindo, uhum, tá? Então, ó, aqui ele está dividindo. tá. Aqui eu passei ele para o lado de lado igual, ele está do lado direito. Eu passei ele para o lado esquerdo do igual, então ele passa multiplicando. Eu tenho que fazer a modificação até que fique só peso líquido igual 1.090 dividido por 1,4, porque 1,40 está multiplicando, para cá ele vai passar dividindo. Então, quando eu fizer essa conta aqui, 1.090 dividido por 1,40, eu vou ter o resultado do peso líquido. Hum. Vamos ver, que eu tenho um pouco Faz de... essa continha para você ver. Bom, pode continuar aí, professora. Já acabou. Não, eu tô falando continuar a aula. Ah, ó, 1.090 dividido por 1,40. Vai ter 778,57. Isso daqui vai ser o resultado Do peso líquido. do peso líquido. E Tá assim bom. tem que fazer para todos. Então, isso Para todas daqui as frutas que tem aqui. é, tá? Tá bom, professora. Vou fazer essa continha. Isso. Então, imagina, sempre que tiver dúvida, me chama, pode perguntar no WhatsApp, no grupo, porque assim todas ficam sabendo. Eu posso fazer um videozinho, a gente pode abrir um Zoom quando a gente estiver no nosso horário do estágio, né? Então, ontem Tá vocês bom. começaram a fazer, você levantou essa dúvida. Hoje a gente aproveita esse momento para tirar. A mesma coisa agora a gente vai ter, e aí eu quero dividir essas tarefas entre vocês, né? O que que eu quero fazer? Primeiro, o checklist no Excel, como eu acabei de mencionar, né, para vocês. Então, pegar o checklist que já tem na CVS 5, os checklist que já tem na 275 e juntar isso tudo no Excel para que a gente preencha. Quem que é bom de Excel aqui? Célia, Ana Maria ou Thaís?
Célia nem pensar. Eu sei mexer um pouco, sim, no Excel. Então, beleza. Então, vamos deixar aqui o checklist para a Thaís. E aí, Aí Thaís? depois, Oi? aí, Thaís, depois você passa para a gente no videozinho como é que você fez. Precisar de ajuda também, Thaís. Tá bom. Então, Pode ser. faz esse. Antes de fazer o videozinho, você faz. A gente apresenta isso amanhã, porque dá tempo. Amanhã, o que você conseguiu fazer hoje, tá? Não precisa terminar, porque é uma coisa que dá trabalho. Então, você já vai mostrando como você está fazendo. Eu não quero que você chegue no final, porque pode ser que você esteja fazendo no raciocínio errado e aí vai ter que refazer. Mas basicamente é a coluna com a descrição, as outras colunas quais são as legislações e se está conforme, não conforme ou se não se aplica. Uhum. Então vai ter que preencher esse arcabouço todo e colocar fórmula no final. E dividir por capítulos e já gerar gráficos. Então vai ter mais do que uma aba. Vai ter a aba do preenchimento e a aba dos gráficos, onde vai ter os gráficos do capítulo e o gráfico do geral. Tá bom? Deixa eu perguntar aqui. A descrição e aí a legislação, Uhum. conforme, não conforme e não se aplica. Então, são 5 colunas. Isso. Tá. E aí a CVS 5 e qual que é a outra, professora? 275, que tem outro 275. checklist. Aí você vai ver que vai ter checklist, itens de capítulo que vai ser igual, e vai ter item que vai ter a mais, num e na outra. Não tem problema. Só vai precisar ler com atenção para não correr o risco de fazer 2 itens iguais a serem solicitados. E aí pensar na hora de montar esse checklist, que ele vai ter que ser preenchido mais do que uma vez para poder fazer a linha dos gráficos. Uhum. Primeiro começa no arcabouço, depois a gente pode até juntas pensar nisso. Porque como a gente vai na semana que vem nos 3 clientes, seria legal a gente já ter isso pronto dos clientes na semana que vem, tá? Tá. Vou passar o vídeo para vocês do viés otimista daqui a pouco. E a gente tem que dividir agora entre a Ana Maria e a Célia as capacitações. Então, eu vou peraí, achar o slide aqui que tem as capacitações. Outro 10 minutos. Gente, como o tempo passa rápido. Aqui. Estão vendo no slide grande ou tá naquele pequeno que está assim do lado? No grande. No grande. Grande. Então, nós temos aqui 4 capacitações. Aí a gente deixa 2 com a Célia, 2 com a Ana Maria, e não precisa ser para amanhã, porque a capacitação demora mais para montar também. Aí a gente conversa sobre elas na segunda-feira. Segunda-feira é remoto. Aí, Ana Maria, como você não vai estar... Ah, você também tem gatinho. Ai, tenho 2. Eles estão os dois aqui. Vem um, vem outro. Eu também tenho 2. Só que eu não sei onde eles estão hoje. Estão por aí. Olha os meus aqui, dá para ver pela câmera. Ai, que lindos! Eu tenho um Frajola, que é o Nico, e a Ceci, que ela é rajada. Frajola é gordo, e a Ceci é Nossa, magricela. o meu pretinho o Tyson é bem magrinho, e a Kira a gente fala que ela é a gata rebaixada, porque ela é gordinha e baixinha. Ela é muito engraçada. Mas não para. Ela deita do lado do comedor e vai puxando assim com a pata e comendo deitada no chão. Eu vou fazer um vídeo e mandar para vocês. Meu Deus! Não, aqui eles nem. O Nico come bem, mas a Ceci, ela não para, ela fica pulando para tudo quanto é lugar. Então, acho que ela gasta muita energia. São novos, né? Tem 1 aninho só, acho que é por isso. Daqui a pouco Ah, por muda. isso. Bom, então aí vocês escolhem entre vocês duas, eu não vou impor quais são os títulos para cada uma. Pode escolher, Celinha. E aí fica 2 para fazer. Vocês duas para fazer 2 capacitações. Comecem com a capacitação expositiva, que é montar os slides e tal. Eu vou também mandar o layout para vocês, para que a gente mantenha
esse formato aí aparecendo a Unimes, o logo da universidade, nessas capacitações. E depois que vocês montarem essas capacitações, pensar em ações práticas para serem feitas. Então, aí a gente deixa no último slide para falar quais são as coisas práticas que a gente pode fazer, né, para ser mais lúdico, para ser mais dinâmico esse momento, tá? E não se preocupe, Thaís, porque vai ter mais capacitação para fazer. E aí depois você só me lembra que você não fez nenhuma para você poder fazer outras, tá? Então, meninas, temos bastante tarefa para vocês produzirem nesses próximos. Tem aí algumas horinhas para o estágio. Ontem eu deixei um tempo, hoje estou deixando mais um tempo. Amanhã vai ter mais coisa também. Amanhã vai ser sobre rotulagem, só que é à tarde, né? E eu só estou esperando a resposta da Raíza, que é a nutricionista da escola americana, para determinar o dia e o horário para a gente ir lá na semana que vem. Mas Paolo e Labrasa já estão ok com o dia e horário que a gente vai fazer essa implantação. Ah, e Thaís, também pensa num formulário, depois que você fizer isso no Excel, um formulário impresso, para a gente poder levar isso numa prancheta para anotar as coisas. Uhum. Porque no celular é muito pequeno, computador a gente não consegue, enfim, a gente não tem um tablet na empresa júnior ainda, então talvez seja uma coisa para a gente adquirir num futuro, né, quando a gente começar a ter renda, para que a gente não fique andando com papel na cozinha, mas enfim, por enquanto vai ser um formulário impresso mesmo desse material que você fizer no Excel. Aí você pensa num formato bonitinho de preenchimento. Deixa eu te perguntar, professora, você tem a 275 aí fácil ou eu consigo baixar na internet rapidinho? Tá lá na sala do Moodle. Materiais. Ah, tá bom. Ah, eu Tem acho que eu lá. até já devo ter baixado, que eu entrei lá para baixar os arquivos há um tempinho. Tá, Caso não tá bom. esteja, você me avisa, porque aí eu faço as duas coisas. Mando no nosso grupo e coloco lá, porque é importante que os alunos que estão em outros lugares também tenham acesso a tudo isso. Aí você me avisa, tá? Meninas, dúvidas? Por enquanto, não. Não? Então tá bom. Bom, eu acho que está sendo essencial essa formação para a gente alinhar tudo isso, produzir material, para que na semana que vem a gente já ponha mais ainda a mão na massa nesses clientes. A gente precisa ter documentos para ir para campo, tá? Que Aninha, bom que tudo decidiu isso. qual que você vai fazer? Oi? Eu posso fazer, pode ser os dois primeiros e você os dois na sequência, tanto faz. Então tá. Contaminantes, os dois primeiros são contaminantes alimentares e doenças transmitidas por alimentos. E Os os dois outros dois? últimos, manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas. Vai mandar esse arquivo, né? Contaminante Vou. já. Pode deixar, eu já vou mandar já. Vou desligar aqui com vocês, gero o PDF e mando. Tá bom. Então tá bom, meninas. Um excelente dia para vocês, um excelente dia das mulheres. Qualquer dúvida, vocês me chamam, tá? No WhatsApp eu tô sempre. Professora, só uma pergunta. É para levar impresso esse material? Não, a gente vai fazer isso remoto. A gente vai Ah, conversar sobre material remoto. Tá bom? tá bom. Obrigadinha. Tchau, professora. Tchau, meninas. Obrigada. Obrigada, professora.